tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. E aí, minha gente, voltamos com a Estação de Notícias. Agora vamos iniciar nossa coluna com o Everton Andrade, nossa coluna de tecnologia. Everton, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma quarta-feira aqui no nosso programa. Oi, boa tarde, Natália, boa tarde a todos os ouvintes. Infelizmente, essa semana eu não pude comparecer aí aos estúdios, mas foi por um bom motivo. Gente, ele tá turistando por aí, nosso colunista. Não só turistando, é trabalhando também, né? Mas foi justamente essa turistada, né? Esse passeio que fez eu ter ideia da coluna de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre o compartilhamento e o que é tendência agora nessa questão do compartilhamento de ativos, né? Ativo, para quem não sabe, a gente é um termo genérico para chamar tudo aquilo que tem valor ou para uma pessoa, o que tem valor para mim, por exemplo, meu celular, minha casa, isso é um ativo, ou para uma empresa também, computadores da empresa, informação da empresa. Então, a gente tem novas tendências aí surgindo para compartilhar tudo isso. A gente, na nossa região de Porto Velho, Manaus, na região norte, de uma forma geral, a gente está bem habituado com a forma que é a da primeira geração de compartilhamento de ativos. Então, o compartilhamento de imóveis e o compartilhamento também de carros, que a gente usa aí para ou chamar um carro particular de um ponto da cidade para outro, onde o dono desse carro acaba nos levando, e também compartilhamento de imóveis para ficar hospedado na casa de alguém, onde a pessoa compartilha talvez aí um quarto ou até mesmo a casa inteira, e a gente aluga aí por uma temporada. Só que isso é da primeira geração ainda, a gente teve diversas evoluções que o nosso mercado do norte do país pode não estar acompanhando, talvez por falta de oferta ou por não saber. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso, porque eu conversei com diversos pesquisadores aqui que estão comigo no evento. Eles falaram de alguns compartilhamentos bem interessantes e eu também vi pela cidade algumas coisas bem legais. Então, assim, dessa questão de imóveis e carros, a gente está na primeira geração porque a gente tem novas funções, novas formas de compartilhar. Aqui na região sudeste do país é possível eu alugar carro de uma forma um pouco diferente, sem a pessoa dirigir. A pessoa pode ir trabalhar e deixar esse carro no estacionamento e eu utilizar o carro dele enquanto ele está trabalhando. A gente tem também empresas fazendo esse compartilhamento de carro. Ela tem diversos estacionamentos pela cidade, eu posso ir lá, pegar o carro e utilizar durante algumas horas e devolver em outro estacionamento, pagando também somente uma fração, que é um pouco diferente da locação de carro pelo dia, e isso acaba sendo bem mais econômico, impactando muito menos no trânsito da cidade, porque a gente tem menos carro rodando, menos IPVA. Sem contar que a pessoa ganha um dinheirinho a mais, né? Pois é, o dono do carro acaba ganhando, eu acabo pagando menos, e o meio ambiente também agradece, porque a gente vai ter um carro a menos sendo jogado no lixo daqui a alguns anos. Então isso é uma forma bem interessante de eu utilizar aí os carros numa cidade que já está lotada de carro. Nas questões das casas, dos imóveis, a gente tem também coisas bem interessantes acontecendo, que a pessoa, ao invés de abrir um escritório, ele contrata uma empresa que tem diversos escritórios pela cidade. Ao invés dela ter um cliente na Zona Sul, um cliente na Zona Norte, um cliente no centro, ao invés dela pedir para o cliente se deslocar até o escritório dela, ela pode ir até essa região e marcar uma reunião, um encontro nesses escritórios compartilhados. Isso faz com que o aluguel fique muito mais barato e a gente consiga utilizar isso de uma maneira mais racional, sem eu ter que comprar, se eu vou decidir abrir 3 escritórios pela cidade. Então eu não gasto tanto, não tenho que empenhar tanto dinheiro, tanto patrimônio, para ter todas essas unidades para atender os meus clientes. E também, novamente, menos impacto aí no meio ambiente. A gente tem menos móveis sendo colocados aí, tendo que ser jogados, a gente paga menos conta de energia. Enfim, uma infinidade de benefícios para o... Everton? Oi?
Agora voltou. Voltou? Voltou. Deu um barulhinho estranho, mas tá tudo ok. Ah, então tá bom. Que bom que voltamos. Mas então, e daí além dessas questões dos imóveis, andando aqui pela cidade eu pude ver diversas coisas inteligentes, assim, como compartilhamento de patinetes e bicicletas que a gente vê por toda a cidade. Isso também fora do país é muito tendência, assim, está acontecendo muito. Então, um turista ou uma pessoa que precisa desse tipo de meio de transporte, ao invés de ter que comprar pode compartilhar, porque pela cidade tem diversos pontos distribuídos. É só a pessoa chegar com o smartphone, pagar alguma fração de dinheiro, não chega, tem locais que é 50 centavos para você andar com patinete por 50 minutos, 1 hora. Isso é muito fica legal. Muito barato. Isso é bem interessante, isso facilita muito e eu também não tenho que sair de casa e ir com o patinete, ou eu posso andar um pedaço e pegar a bicicleta e depois ando o resto de metrô. Então é uma forma bem interessante de locomoção pela cidade. E no final das contas, todo mundo sai ganhando um pouquinho, né? E é bacana porque pra gente fazer isso, basta usar uma inteligência coletiva, né? Pra gente encontrar esses caminhos mais sustentáveis e tentar diminuir ao máximo os prejuízos que a gente vem causando no planeta Terra, né? Com certeza. Isso aí eu acho que é o maior benefício desse uso racional, desse uso compartilhado dos ativos, né? E sem falar na economia que também isso gera. Uma pessoa que às vezes tinha que comprar uma bicicleta para fazer esse trajeto, às vezes gastava aí 2 mil, 5 mil reais, dependendo da bicicleta. Então ele pode ter uma bicicleta de qualidade aí e utilizar durante algumas horas, isso sem nenhum problema. Mas uma utilização que me chamou bastante atenção, e essa eu peguei ontem, foi o compartilhamento de guarda-chuvas. Eu nunca tinha visto compartilhar guarda-chuva e uma empresa resolveu fazer uma espécie de máquina que compartilha o guarda-chuva. E daí você, se usar durante um dia, não paga nada para a empresa. Se usar durante 2 dias, paga R$1. E se você ficar com 3 dias com o guarda-chuva, você acaba pagando o guarda-chuva que eles colocam uma taxa de R$30. Que legal, isso é novidade para mim. Então, isso eu achei muito interessante, porque ao invés de eu ter que sair de casa com guarda-chuva, às vezes um guarda-chuva é pesado, e as pessoas pedem muito guarda-chuvas, né? Eu posso colocar uma máquina dessa em diversos grandes estabelecimentos ou pontos estratégicos da cidade, que faz que gere menos lixo e as pessoas acabem pagando um valor justo aí por utilizar esses guarda-chuvas. Então essa tendência colaborativa chegou para ficar, né? É uma maneira da gente repensar nossos hábitos e adotar uma postura mais consciente de consumo. Everton, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui na Rádio CBN Amazônia.